Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês aqui a uma série de vídeos que eu começaria a fazer a partir de agora sobre a criação de gráficos no Microsoft Excel. Recentemente, eu disponibilizei um link para o download de uma planilha onde eu falo sobre cada um dos tipos de gráficos mais comuns do Excel e qual é a finalidade de cada um deles, né? Qual que é o momento ou qual que é o cenário que a gente tem que utilizar cada um dos tipos de gráfico. Aqui a gente pode ver essa planilha que foi disponibilizada, então ela tem uma listagem de treinamentos no ano de 2016 aqui, então eu simulo uma empresa que trabalha com a venda de treinamentos. A gente tem vários treinamentos que acontecem com níveis, instrutor, quantidade de alunos, faturamento, enfim, é uma série de informações. E aí eu vou passando aqui em cada uma das abas do arquivo, eu falo um pouquinho sobre quando que a gente tem que utilizar os gráficos de coluna e dou alguns exemplos de formatação que a gente pode aplicar para os gráficos de coluna, gráficos de barra, gráficos de pizza e rosca, gráficos de linha e área, bolhas, radar e também os gráficos combinados. A ideia dessa série de vídeos que eu estou começando agora é especificar individualmente cada um dos tipos de gráfico, e aí eu vou falar um pouquinho sobre quais são as boas práticas para a utilização, qual é o cenário que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai usar esse tipo de gráfico. E aí vocês podem trabalhar, né? Quem estiver assistindo a série pode trabalhar individualmente, esclarecer individualmente as dúvidas sobre cada um dos tipos de gráficos mais comuns do Excel. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem quiser fazer o download dessa planilha. Então a gente tem condições de fazer o download dessa planilha integral com todos os gráficos já pré-prontos, já está tudo prontinho. É só fazer o download e sair utilizando. Mas para aquelas pessoas que querem começar do zero, que estão começando a trabalhar com Excel, eu vou fazer a série de vídeos focando em cada um dos modelos aí. Então eu vou fechar esse arquivo que a gente não vai usar agora nesse momento. Vou voltar aqui para o meu arquivo principal, que é o início da nossa série, né? E nesse caso, nesse tópico de hoje, a gente vai falar sobre a utilização de gráficos de colunas, tá? A planilha é a mesma. A gente tem aqui a listagem de treinamentos do ano de 2016, com todas as informações, só que as abas aqui a gente tem apenas duas, porque o foco de hoje é trabalhar com o gráfico de colunas. E aí, como eu falei, nos próximos vídeos da série, a cada novo vídeo a gente vai falar sobre um novo tipo de gráfico, né? Então a gente vai falar sobre o tipo de gráfico de barras, de linha, de pizza e assim por diante, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de colunas, tá? O gráfico de colunas é um dos gráficos mais comuns, se não o mais comum, do Excel, né? E a ideia de utilização, o cenário de utilização de um gráfico de colunas é quando a gente precisa visualizar uma série de dados, seja ela simples ou composta. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma série simples de dados que são os treinamentos que a gente tem na nossa empresa, os treinamentos que eu vendo na empresa e o faturamento que eu consegui realizar ao longo do ano de 2016. Então, essa é uma série simples, né? Eu tenho uma coluna com os nomes dos treinamentos, o faturamento que eu tive para cada um dos treinamentos. Se eu quiser apresentar essa informação de uma maneira mais adequada, de uma maneira que fique mais simples o entendimento, eu posso criar um gráfico de colunas. Então, eu posso selecionar os valores que eu vou utilizar no meu gráfico, posso clicar aqui em inserir, e aí, dentro da janela aqui de gráficos, eu tenho a opção de escolher os tipos de gráfico possíveis, né? No nosso exemplo, eu vou escolher esse primeiro gráfico de colunas, que é a coluna agrupada, que é o nosso exemplo atual. E aí, a coluna agrupada é muito simples, né? Todo mundo já está acostumado com esse tipo de gráfico aqui. Ele vai apresentar para a gente duas séries, o eixo X e o eixo Y. No eixo X eu tenho os treinamentos que a nossa empresa vendeu ao longo desse período e no eixo Y tem os valores aqui que me permitem a comparação, tá? Então é um gráfico bem simples e toda vez que a gente tem um cenário que a gente precisa trabalhar com uma apresentação dos dados de maneira simplificada, né? Uma série de dados simples, eu posso usar o gráfico de colunas, ele cai muito bem. É claro que aqui a gente poderia trabalhar com formatação e ajustes, né, para deixar a aparência do gráfico mais profissional. Então eu poderia inserir aqui vários elementos gráficos que me ajudariam a apresentar de maneira mais adequada ou apresentar com um visual mais profissional o meu gráfico. Mas a ideia hoje não é muito focar na parte de
formatação, e sim olhar um pouco mais para quando eu devo utilizar cada um dos tipos de gráfico. Bom, uma segunda opção que a gente tem para utilização dos gráficos de coluna é quando a gente está falando de séries de dados compostas, né? Então, por exemplo, eu continuo aqui analisando os treinamentos, então eu tenho toda a lista de treinamentos que a minha empresa vende aqui ao longo do período, e eu tenho a turma aberta e fechada, ou seja, o tipo de turma. Eu quero criar um gráfico no qual eu possa comparar os treinamentos e qual é o valor de faturamento para as turmas abertas e para as turmas fechadas. Ou seja, eu tenho uma série de dados aqui que é composta porque eu tenho um eixo X, que são os meus treinamentos, com duas comparações. Nesse tipo de cenário, o gráfico de coluna também é um gráfico adequado, então eu posso utilizar esse tipo de gráfico sem nenhum problema para demonstrar essa informação. Eu posso selecionar aqui as informações que vão entrar no meu gráfico, que vão fazer parte do meu gráfico, clico em inserir, vou aqui na opção de gráfico de coluna e escolho a coluna agrupada. O que eu vou ter é uma série com duas informações, né? O treinamento, cada um dos treinamentos, Excel, Access, PowerPoint, Project e Word, e o valor que eu tive de faturamento para cada uma das séries, para a turma aberta e para a turma fechada, ok? Uma dica que eu sempre deixo para todo mundo que está aprendendo, que está começando a trabalhar com gráfico é procurem evitar a utilização de gráficos 3D. Tá? Então, gráfico 3D nem sempre fica legal, nem sempre é adequado utilizar. Se você está pensando em um trabalho mais formal, vai fazer uma apresentação, vai eh, criar um relatório com esses dados, né? Eu sempre procuro trabalhar com os gráficos 2D, sempre o mais comum. Então, procurem evitar os gráficos 3D. Para quem está procurando um pouco mais de informação com relação à formatação e aspecto profissional, um bom início é começar aqui pelos estilos de gráfico, né? Bom, primeiramente eu posso trocar o estilo de cor. Então, eu posso definir aqui já uma pré-definição de cores que eu queira utilizar dentro das possibilidades que o Excel me oferece. E eu também posso especificar quais são os estilos. Eu tenho vários estilos aqui e na medida que eu vou escolhendo o estilo, ele vai mostrando para mim como que a representação do gráfico vai ficar a partir do estilo que eu escolher. Então, se eu não quiser usar o modelo padrão e quiser procurar algum estilo que talvez combine com aquilo que eu queira atingir, eu posso rapidamente encontrar aqui alguns estilos já pré-formatados do Excel que podem me ajudar a apresentar os meus resultados aí de maneira mais adequada. Ok? Bom, então esse aqui é o gráfico de colunas agrupadas. É um gráfico simples. Se você tem uma série de dados simples ou composta, vale a pena usar sempre os gráficos do tipo colunas agrupadas. Vamos passar aqui para a segunda coluna, que são as colunas empilhadas. Tá? Então, quando é que a gente usa coluna empilhada? Vamos olhar aqui para esse exemplo. Eu tenho uma tabela com o número de alunos que fizeram treinamento na minha empresa por mês e por início do treinamento. Então, eu tenho aqui a listagem de todos os meses, de janeiro a dezembro. E aqui eu tenho todos os treinamentos que foram realizados com o número de alunos, né? Então, por exemplo, no mês de janeiro, 26 pessoas fizeram treinamento de Access, 12 pessoas fizeram treinamento de Excel e assim por diante. A gente vai perceber que se eu selecionar aqui as minhas séries, então eu tenho 12 itens para mês, divididos em 5 treinamentos, né? Se eu selecionar essas opções aqui, se eu selecionar esse range de dados, clicar em inserir e for em gráfico, e a gente tentar usar, por exemplo, o gráfico de coluna, que era o que a gente estava usando, coluna agrupada, a gente vai ver que a informação não fica tão boa. Por quê? Porque eu tenho muitas séries aqui, então fica difícil para a pessoa poder entender o que está acontecendo, né? Fica difícil para poder rapidamente observar e identificar o número de alunos que eu tive por treinamento e por mês. Então, quando a gente tem séries de dados compostas, mas que acabam sendo grandes, se elas forem maior do que duas, por exemplo, a partir da terceira, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade para entender a informação. E esse aqui é o ponto muito importante. Eu preciso saber qual é o gráfico adequado, qual é o gráfico que eu tenho que utilizar de acordo com o meu cenário, para que, ao invés de eu apresentar a informação e seja rápida a identificação, eu não caia numa situação de que a pessoa olha para o gráfico e não consegue entender. Então, é muito difícil, né,
a gente poder apresentar um gráfico com esse tipo de característica, por exemplo, ficaria difícil o entendimento para saber, olha, em cada mês, qual foi o treinamento que eu tive o maior número de alunos. Num cenário como esse, a gente tem condições, então, de trabalhar com os gráficos de colunas agrupadas, tá? Desculpa, colunas empilhadas. As colunas empilhadas, elas permitem que a gente trabalhe com duas ou mais séries de dados, tá? De modo a entender qual é a relação entre elas. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui, eu vou clicar em alterar tipo de gráfico e vou selecionar coluna empilhada. Quando eu clicar em coluna empilhada, eu posso dar OK e olha só a diferença. Então, pela cor do treinamento, eu já consigo ter uma ideia e saber que nessa coluna, o treinamento de Access, por exemplo, foi o treinamento que eu tive o maior número de alunos no mês de janeiro, né? Já no mês de fevereiro, eu não tive nenhum aluno fazendo treinamento de Access, assim como no mês de março, abril e maio. Eu só voltei a ter aluno fazendo treinamento de Access comigo no mês de junho. E aí eu consigo ter uma ideia do volume de alunos que fizeram treinamentos na minha empresa. Então eu posso ver aqui que, por exemplo, os meses de março, de abril e de junho foram meses muito bons, com um alto número de alunos. E consigo saber a distribuição, né? Consigo entender como os meus alunos estavam distribuídos através das turmas, né? Então eu tenho aqui todos os meses. E eu posso continuar utilizando os esquemas de cores aqui, né? Os layouts pré-definidos do Excel, para que eu possa ter uma ideia e para que eu possa ter uma visualização mais adequada de acordo com os alunos que participaram dos meus treinamentos. Então, a série de colunas agrupadas, ela se torna muito interessante quando você tem diferentes informações, quando você tem duas, né, duas ou mais séries que precisam ser combinadas em uma única visualização. Porque o Excel, ao invés de espalhar as informações em colunas através dos meses, ele consolida todas as informações em uma única coluna e apresenta o resultado para a gente. Uma segunda opção também de usar colunas empilhadas é quando a gente usa colunas empilhadas a 100%. Qual que é a diferença? Quando você escolhe colunas empilhadas 100%, você não está somando os valores e apresentando o resultado. Você está fazendo com que o Excel te mostre o valor percentual que foi que você obteve de participação por cada treinamento. Né? Então, por exemplo, se eu somar todos os alunos que fizeram treinamento comigo no mês de janeiro e for olhar para o treinamento de Access, né? Vamos colocar aqui os rótulos de dados de percentual, só para a gente poder ter essa informação aqui. Então, a gente pode ver aqui pelo valor que 26, percentual não, falei percentual, mas era numérico. 26 alunos fizeram treinamento comigo no mês de março, no mês de janeiro para o treinamento de Access, né? Enquanto 12 fizeram treinamento de Excel, né? E 16 fizeram treinamento de Project. Então, o gráfico de colunas empilhadas a 100%, a diferença do gráfico de colunas empilhadas é que ele somariza todo mundo. Então, ele vai somar todos os valores e vai colocar os respectivos percentuais de cada treinamento, quanto cada treinamento atingiu dentro de cada mês, né? De maneira que eu possa ter isso em um percentual. Tá? Então, quando você tiver diferentes séries de dados que precisem ser analisadas, como é o nosso caso, né? Eu tenho a série mês e eu tenho que distribuir o número de alunos através de cada um dos treinamentos, então talvez seja mais interessante a gente trabalhar com o gráfico do tipo colunas empilhadas, pode ser colunas empilhadas ou colunas empilhadas a 100%, isso vai depender um pouco só da maneira como eu quero apresentar as informações. Então, aqui a gente viu nessa aula duas utilizações dos dois tipos de gráficos mais comuns do Excel, né? Colunas agrupadas e colunas empilhadas. Colunas agrupadas para quando a gente estiver trabalhando com séries simples, colunas empilhadas para quando eu estiver trabalhando com séries que contenham valores mais abrangentes, com um número maior de séries, né? Ao invés de só duas, talvez três ou quatro, e aí eu preciso distribuir essas informações de uma maneira que visualmente eu consiga apresentar os resultados. Eu posso trabalhar aqui com as colunas empilhadas, ok? Então, agradeço a
participação aqui, agradeço vocês estarem assistindo esse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os próximos gráficos, né? Então a gente vai dar continuidade aí. Então é só se inscrever no canal, ficar por dentro aí das mídias sociais, para que quando o novo vídeo estiver disponível, vocês possam acessá-lo e continuar aí visualizando toda essa informação com relação à utilização de gráficos no Excel. Essa planilha que eu estou utilizando aqui nesse exemplo para colunas, né, para os gráficos de colunas, ela também vai ficar disponível para download, então na descrição do vídeo você vai encontrar o link para fazer o download dessa planilha, caso você queira fazer os seus próprios testes, ok? Então agradeço aí mais uma vez a participação, muito obrigado e até o próximo vídeo da série.